Que ferramentas, Marta, você acha que assim, são mais incríveis que surgiram nos últimos meses? A gente não fala mais em anos, daqui a pouco a gente vai falar em semanas. Pra galera que tá escutando a gente, que você fala, putz, isso aqui pode te ajudar. Fica de olho nisso. Vou falar do que eu tenho usado bastante. Uma é a D&D. A D&D, ela é DID, ou D&D, é uma ferramenta que você pega uma foto qualquer, então coisas muito fáceis de fazer, qualquer um aí pode brincar depois. Aliás, não acreditem em nada do que eu estou falando. A hora que terminar o programa, você entra na internet, baixa essas ferramentas, tem um limite lá gratuito, brinque para você ver como é que funciona. Então, o D&D, você pega uma foto sua, e aí você pode ou subir um áudio, ou digitar um texto, e ela anima essa foto falando alguma coisa. Estou usando isso em apresentação de palestras no início, para chamar a atenção das pessoas. E você pode, inclusive, criar o texto lá no ChatGPT. Você pode criar o texto sem no criatividade, ChatGPT, pode fazer colocando, lá, pedindo da forma correta para o ChatGPT, lembrando que ele é criativo, né? Então você tem que ser bom no que você vai pedir. E ter certeza que ele não está falando bobagem, né? Ou seja, para te apresentar. Agora, tem uma outra ferramenta, que é a Eleven Labs, que eu tenho usado para criar a voz. Então, na D&D, se eu colocar lá o texto, ele vai fazer com uma voz que eu posso escolher, de uma mulher mais parecida com a minha voz, etc. Mas não é a minha. Na Eleven Labs, eu treino a ferramenta com um vídeo meu de 1 hora, por exemplo, no YouTube, ou vários vídeos, aí ele fica bem próximo da minha voz, e daí eu posso digitar o texto lá, gerar o arquivo de áudio e subir na outra. E essa ferramenta, recentemente, começou a fazer também dublagens para outra língua. Então, para você ter uma ideia, hoje eu dou muita palestra em português e inglês, né? Mas é o que eu sei fazer. Eu perco muita oportunidade na América Latina, porque eu não falo espanhol suficientemente bom para palestra, só para viajar. Então eu tenho que ficar recusando, não. E agora, eu fiz uma brincadeira até traduzindo um videozinho de chamada que eu fiz em chinês e em francês. E ele traduz, é muito rápido. E ele mexe até a sua boca do jeito... Esse não, mas existem outras que mexem a boca, que faz a dublagem. Parece que você tá falando a língua. Ela cinca o lábio. E ela movimenta seu lábio, é bizarro. Não é aquela coisa do telespe celular. Não, referência de velho, né, gente? Não, aparece um bigode, mas... Não sei. Não, mas o que era legal a gente falar é que, assim, gente, tem muita ferramenta. Eu tô falando das que eu tô usando, o ChatGPT hoje também, e as concorrentes estão fazendo igual o Bard, a gente tem Bing, a gente tem os pilots da Microsoft, a gente tem várias. Mas é testar o que para você funciona. Então, por exemplo, para mim hoje, que o GPT, ele tá no ambiente que ele tem o Explore, onde você tem o Dali, que você pode criar imagens ali, melhor do que eu sair para o Midjourney ou algum outro. Então, cada um tem que ver qual é a área que você trabalha. Você trabalha, que nem o Ivi está falando, que ele faz gravação, e aí, às vezes você está num ambiente que tem som, ruído. Qual é melhor para esse tipo de coisa? E aí tem que ter aquele espírito que a gente já está falando há anos, que é o de testar. Você tem que ir lá, baixa a ferramenta. Não, deixa eu só falar mais uma ferramenta que é bem legal. Ah, sim. Porque assim, eu navego muito eu lido com informação, né? Tem uma ferramenta que se chama Liner, que antigamente eu já usava para ela marcar trechos de páginas que eu visitava, depois ela fazia um resumo para mim num arquivo separado. Massa. Agora ela faz resumo das páginas e traz o resumo de tudo que eu naveguei, que me interessou resumindo. Então é bem legal para quem lida com informação. Previsões para 2024. Eita, Marta sensitiva! E aqui, obviamente, é a análise de quem viu os últimos meses da Revolução. A gente não prevê, futuro não se prevê, mas o futuro dá sinais de cenários. Então, o que a gente tem de cenários? Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, sem nenhum tipo de regulação, até legal a gente falar, né? Autorregulação, a gente tentar colocar toda a parte ética nesse cenário para que a gente seja justo, a IA vai... Aumento de inteligência sem humanidade é cruel. Então, a gente tem que garantir que vai ter humanidade nisso. Se a gente fizer isso tudo certinho, o futuro é sensacional. A gente está tendo avanços em todas a medicina. Hoje, para você ter ideia, já tem gente colocando chip de IA no cérebro, recuperando o movimento. A gente tem, por causa da IA, análise de padrões de outras línguas, por exemplo, dos animais. A gente vai começar a entender melhor os animais por causa de análise de padrão. A IA já está analisando atividade no cérebro e ela sabe
que você está assistindo ou desenhando. Ela desenha de forma parecida e está melhorando essa precisão. Já tem IA olhando a sua atividade durante os sonhos. Ninguém lembra o que sonha, certo? A gente não lembra, ou lembra um pouquinho só, para depois você rever o que foi que você sonhou. Então, assim, o céu é o limite. IA criando vida artificial. Hoje eu vi um cérebro orgânico, mini cérebro, junto com um chip de IA para ampliar a inteligência. Então, a gente tem um universo incrível para o humano ter uma vida sensacional. Mas, por outro lado, tem um cenário que no final de 2022 foi analisado pelos cientistas de IA, os futuristas fazem vários cenários, né? Que tinha 10% de chance de, se a gente continuar fazendo tudo errado, não ter ética, não ter um direcionamento né, de igualdade, de justiça, a gente tende a ser extinto. 10% de chance de extinção da humanidade. Então, assim, existem cenários ruins que a gente tem que mitigar, a gente tem que garantir que eles não vão acontecer e a gente teria que fazer um acordo internacional. Isso tem que acontecer para que a gente direcione para que isso que eu falei, né, das coisas legais, possam acontecer. E você acha que a gente está perto disso acontecer? De ter um acordo internacional? Ainda não. Você acha que a ONU discute o suficiente sobre isso? O problema não é nem a ONU, porque tem países que não participam da ONU. Então, Sim. Se a gente falar, olha, vamos combinar, 90% dos países do mundo toparam, né? Vamos fazer um acordo, mesmo porque a IA não tem fronteiras, né? Você pode usar a tecnologia em qualquer lugar. Então, você pega um país que não queira, Coreia do Norte, você pega a China, acabou. Como é que faz? Acabou. Você tem que ter todo mundo no mesmo alinhamento. Então, tem várias ainda questões para serem resolvidas que a gente precisa, por isso que é legal estar aqui, um programa que milhões de pessoas ouvem no Brasil, que é todo mundo precisa saber o que está acontecendo e participar desse diálogo. Aí a gente garante que a gente vai para o caminho, que é o caminho que a gente quer, né? Uma vida muito melhor para todo mundo. Eu tenho uma pergunta rápida. Muita gente fala assim, em menos de 50 anos isso não vai acontecer. O homem vai chegar em Marte. Em menos de 100 anos, não sei o que lá. Né? Então, assim, existem vários tipos de previsão pelos modelos que tiveram até agora. Isso. Eu peguei um cara falando que essas previsões todas possivelmente estarão erradas pelo avanço da velocidade. Já foi muito rápido até aqui e está aumentando a velocidade. Mas ele crê que vai ter um aumento agora exponencial muito mais do que já foi. Então, assim, essas previsões estão erradas. Então, vão descobrir um avião, vão inventar um avião a jato elétrico, que falam que é mó difícil fazer e tal. Daqui só 100 e lá vai castar 10 anos. E poderia estar errado. Você concorda ou discorda ou muito pelo contrário? Não, eu concordo. Até porque a gente tem tecnologia hoje, a própria IA, ela acelera a quantidade de possibilidades e de avanço que a gente, como humano, estava prevendo que a gente conseguiria fazer. Então, ela é um elemento que muda a regra do jogo. E aí, é muito comum as pessoas falarem, quando vai acontecer a singularidade? Que é justamente quando a IA chega no nível de complexidade da inteligência humana, né? A partir daí, os cientistas do século passado, IA é velho, hein, gente? Pelo amor de Deus, a IA vem dos anos 50 do século passado. Os cientistas, na época, já falavam da singularidade e eles falavam já que a última invenção que o ser humano vai fazer é a IA no nível humano, porque depois ela faz todas as outras invenções. A gente não tem mais o que inventar, porque ela é muito mais rápida do que a gente. Então, o que importa na realidade? Depois do ChatGPT, o pessoal fala que isso vai acontecer ano que vem. Antigamente era previsto para 2045, depois passou para 2060, agora ano que vem. Não importa se é ano que vem, daqui 10 anos, daqui 40 anos. O que importa é cada passo que ela dá com ela. Vai junto com ela. Não deixa ela ir antes de você acelerar. Se você não estiver entendendo o que está acontecendo e não está conseguindo utilizar e não está no seu radar, aí você tem que ficar preocupado. E a humanidade tem que ficar preocupada, né? Que a gente tem que ir junto. Aí tá tudo certo, que a gente vai chegar lá. O ideal pra gente é que ela parasse um pouquinho antes de chegar no nosso nível. Professora, um filme que não pode faltar pra quem quer entender ou, assim, a partir daí buscar conhecimento, que inclusive fale sobre singularidade, que é pra assustar mesmo a pessoa. É ótimo, ó. Assustar sempre funciona. Eu tenho um hot site com mais de 75 filmes, documentários, séries que você tem que assistir pra entender o mundo digital. É marta.com.br/filmes. Aí você vai ver lá, eu te digo por que você tem que assistir. Mas se eu tivesse que falar dois, que é assim, eu acho que são sensacionais, é de ficção, e a ficção pensa nesses cenários. Um é Altered Carbon, Carbono Alterado, a primeira temporada, é para entender justamente isso, como que o mundo pode ficar desigual se a gente não tiver uma distribuição, e as questões humanas dentro de tudo que a IA pode trazer. Imortalidade, será que é legal a gente ser imortal ou não? Tem gente que vai querer, não vai? Então, Altered Carbon é o Blade Runner do século XXI, mas a gente tem na nossa história
uma série que é fantástica, que vocês têm que assistir de novo, quem assistiu lá atrás, Star Trek. Eu sei que todo mundo Amo. gosta de... Ah, então eu amo você. Yeah. Gente, Eu sou Então uma eu pessoa amo de Star você. Trek, não de Star Wars. não, meu Deus, achei minha BFF da vida. Porque quando eu falo isso, todo mundo fica bravo comigo. Eu falo assim, gente... E a Discovery, a última versão, você viu Mano, agora? sensacional. Maravilhosa. Todas elas, mas, Nath, volta a assistir, porque assim, eu assisti lá atrás, as que foram gravadas em 87, 86, lá atrás. Quando eu volto agora, todas as questões tecnológicas. Todas. Gente, inteligência artificial, ela go rogue, né? Que ela ficando maluca. Aham. A questão de ética na utilização Ela disso, pedindo tudo. pra ser incluída como membro da Isso. tripulação, porque afinal de contas agora ela adquiriu sua Isso, própria no Voyager, inteligência. Sim, exato. Que ela é um ser, ela é consciente. O Data, gente, não tem personagem mais sensacional do que o Data que vem de lá de trás. E assim, gente, lembra, Star Trek, a primeira é de 1969. A gente discute tudo. Então, assistam essas duas que já tá bom. Sim, são visionários. E eu acho que a gente tem muito a aprender com a ficção científica. Este foi o Me Poupe 89. Se você quiser escutar de novo, entra lá em todas as plataformas de streaming de áudio. Pílulas de inteligência natural e humana estarão disponíveis também lá no youtube.com/Me Poupe na web. Professora, muito, muito, muito obrigada. Agradeço, Daqui prazer. a 3 meses você volta, porque vai estar tudo Quando diferente quiser. de novo. Quando quiser, vocês me chamam, eu tô Pior aqui. Pior Você que chamou, eu tô aqui. Adoro vir aqui. Beijo pra vocês, até o próximo Me Poupe. Tchau. Beijo, Tchau. pessoal. O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário, ele ganhando o direito de morrer, mano. Então, o Data, ele quer ser humano, ele é superior em várias coisas, ele quer ser humano. E a gente está falando de coisas que foram gravadas em 1980 e poucos, pelo amor de Deus. 90, 80, muito É louco. sensacional.